Alô galera, isso aqui é o Arena Check-in, sou o Thiago Ramos e agora a gente vai começar aquela série maneira para falar dos melhores jogadores de cada time e alguns potenciais. E assim, a série vai ser desenvolvida em cada divisão, tá? A gente vai falar, e, obviamente assim, opinião, tá gente? A gente vai, tô elencando aqui 7 de cada 7 melhores, 7 que tem potenciais ou que estão chegando ou que assim não estão entre os 7 melhores, mas podem ajudar muito o clube, o time em alguma determinada situação, tá? Então assim, esse vai ser o objetivo. Então aqui vamos soltar a vinheta e vamos começar, galera. Solta a vinheta aí. Thiago Ramos. Arena Check-in. Que a gente tem o melhor jogador pra mim foi uma contratação que eles trouxeram agora, que é o Jessie Bates III. Ele é um safety, ele vai dar uma consistência melhor na secundária. E por quê? Porque, cara, precisa, né? O time tomava muito ponto de passe, era uma defesa bem frágil aérea. Então, assim, é um cara que eu acho que é muito talentoso. Segundo, Drake London, cara, que é um cara que é um WR1. Ele é o WR1, pô, fato desse time. Ele é o cara que chegou bem, já teve uma temporada muito forte. Em seguida, Kyle Pitts, tight end também, que é outro, são os dois principais recebedores do time. Esses caras são os alvos do Desmond Ridder. Então, assim, não tem muito o que falar. Em seguida, Al Geiger. A questão do Al Geiger, cara, é que ele provavelmente não vai ser titular. Ele conseguiu uma temporada de Hulk muito consistente, conseguiu apresentar uma performance bem interessante e poderia ser o titular dessa temporada. Porém, houve o draft de Bijan Robinson, que é um cara que pode ser considerado um talento geracional. Há muito tempo você não tem um cara ali tão bem draftado. Então, assim, tá toda essa atmosfera a favor do Bijan. Vamos ver se ele vai conseguir transformar todo o potencial dele em campo, que aí ele fatalmente vai ser titular, vai ter, ele consegue receber passe, ele consegue correr muito bem entre as trincheiras, e o Al Geiger vai ser um backup. Ele não vai ter esse volume que ele acabou tendo ano passado, até por conta da lesão do Patterson e uma série de outras coisas. Aí eu vou trazer um cara que é um guard, que ajuda muito, abre muito espaço e ajudou muito o Al Geiger ano passado, e vai ser fundamental até para a proteção do Desmond Ridder, que é o Lindstrom. Eu acho que é um dos melhores guards da NFL, na minha opinião. E agora você tem o Onyemata, né, que vai tentar colocar uma pressão nos quarterbacks adversários, e o Trey Flowers, que é o cara que vai ser marcar sempre o principal recebedor do time adversário. Então esses são os caras que eu selecionei como melhores. Você pode até, assim, tem algumas questões aí que a gente pode acabar trazendo como os potenciais ali, pegar o AJ Terry ou o Okudah, que chegou do Detroit, mas eu acho o Trey Flowers mais consistente. Potenciais, cara, Bijan Robinson, não tem como, ele é o cara que tem o maior potencial desse time, e depois o Desmond Ridder, na minha opinião. Eu botei os dois porque são os caras que estão sendo trabalhados para ser o futuro da franquia. Trouxe o Okudah, que veio do Lions, tem uma expectativa alta. Ele não tem, ele oscila um pouco ainda, ele erra algumas coberturas, mas é um cara que tem potencial. AJ Terry é um cara que ano passado não performou tanto, mas ele era praticamente sozinho nessa secundária, então ficava meio complicado, né? Então, e aí eu termino o time com Ku, que é um kicker que oscila pra mim. Eu não gosto muito dele, mas em termos de potencial, ele tem potencial, ele tem força, ele tem até certa... Ele tem que melhorar um pouco a acurácia, ele tem que melhorar um pouco ajuste no chute. Caden Ellis, cara, é um cara que faz muito bem lateral. Porém, a defesa nunca ajudou. Essa defesa, depois que eles perderam o Oluokun, cara, ficou ali meio que sem um líder, um linebacker forte. Eu acho que o Caden Ellis pode ser trabalhado e pode vir a ser esse cara. E eu coloquei o Patterson por quê? Porque ele é o canivete suíço. Ele pode ser o terceiro running back, ele pode entrar em jogada de passe, ele pode entrar no slot, e ele ainda pode ser ele vai ser o returner. Para mim, a função dele hoje é como o retornador. E ele é um cara que tem talento.
ele é um cara que tem essa movimentação, ele consegue ganhar muitas jardas, consegue ter esse papel importante de retornador. Eu gosto muito dessa função, porque é onde vai te colocar no campo numa condição melhor. E, por exemplo, um Desmond Ridder é muito importante. E até pro Cook, porque se você tem uma condição melhor de espaço no campo, cara, totalmente você pode conseguir um field goal. Então vamos agora pro Carolina Panthers. Eu fiz uma coisa que eu não concordo muito, que é colocar o Bryce Young entre os melhores. Por quê? Ele é um talento, ele foi o número 1 do draft, não tem o que discutir. Cara, eu prefiro colocar sempre em potencial, mas o Bryce Young realmente é um cara que tem um questionamento da altura, mas é um cara que é um talento, não tem como. Ele é um talento, ele é um cara que eu acho que ele vai durar muito tempo na NFL e vai ser trabalhado. Vamos ver como vai ser esse trabalho que vai ser feito com ele. Agora, você vai observar que assim, eu coloquei 5 jogadores defensivos. E é isso. Você tem Frank Louvu, que para mim é um linebacker que é o líder dessa defesa, junto com o Shaquille Thompson, que chegou. Tá? Então você vai ter uma dupla de linebacker pesadíssima para deixar uma defesa consistente. E isso pode atrapalhar muito os adversários. Porque com essa dupla de linebackers e você tem Jeremy Chin e Von Bell no safety, amigo, é pressão o tempo todo, é vindo o tempo todo pro sacks. Ainda tem Brian Burns, cara. Esse cara é uma máquina de botar pressão. Talvez ele não seja tão efetivo em sacks, mas ele coloca pressão no quarterback. Então isso é muito interessante. Então essa defesa do Carolina é uma defesa que a gente tem que ficar atento, porque teve um salto de qualidade bem interessante, tá? E ainda tem, você vai observar que no 7º potencial eu botei o Kruger Hill, que veio do Texans. Então assim, é um cara que vai fechar, se eles têm como jogar tanto com 3-4 como um 4-3, tá? Fora que assim, às vezes ele vai poder ocupar a defesa com um dime, com os safeties, porque você tem Jeremy Chin. O Jeremy Chin talvez ele seja pior cobrindo o passe, mas aí você vai ter o Von Bell fazendo essa função e deixar o Jeremy Chin enchendo o box. Cara, isso vai ser uma pressão danada pro quarterback. E aí você vai ter ali os potenciais ofensivos, assim, são caras que... O Shenault chegou agora. Eu não botei o Mingo, tá, gente, porque eu acho que ele tem potencial, mas não sei se nessa primeira temporada ele vai conseguir performar tanto. Tá? Então eu acho que o Shenault é um cara que passou ali, ficou meio que vagando pelos times, foi muita expectativa sobre ele e ele não performou. Cara, o Hayden Hurst, ele vem do Bengals, né? Ele é um cara que eu acho que ele pode dar um bom matchup aí com o Bryce Young. Ele é um cara que sai bem pro passe, ele é um cara que protege bem, então acho que ele pode dar Ih, eu esqueci de falar do Miles Sanders, né? Fala isso. Fala que você tem Miles Sanders, é um cara consistente correndo. Então você vai ter pode ajudar um pouco essa desenvolvimento. Desculpa, gente. Miles Sanders. Miles Sanders chega pro time do Carolina para dar consistência. E você vai ter um comitê de running backs forte. Você vai ter Miles Sanders e você vai ter Chuba Hubbard. Esses dois vão dar consistência e pode tirar um pouco a pressão de Bryce Young, para dar tempo dele se desenvolver, tá? O problema é que você tem o Ekwonu na linha, tem o Ekwonu ainda, que eu até cito ele como 4 de potencial, para ajudar a abrir espaço e proteger bem o nosso Bryce Young. Eu acho que é importante, tá? Então, ofensivamente, você tem 4 peças aqui nos potenciais, que é o Hurst, que está chegando agora, o Chark e o Hubbard. O Hubbard é o cara que vai complementar o Sanders. Eu acho importante essa presença do Hubbard, porque ele sempre foi o reserva, mas sempre que entrou, quando o McCaffrey machucou, fez boa dupla com o Foreman no passado. Ele foi um dos caras que conseguiram dar uma sobrevida pro Panthers para chegar ali pressionando o time do Buccaneers, né? Eu acho que o DJ Chark é um cara que é um wideout que pode ajudar bastante. E tem o Shenault também que pode fazer esse slot, essas corridas mais longas. Eu acho que assim, o Shenault tá precisando mostrar serviço. Eu acho que ele é um potencial por isso, tá?
E eu finalizo com James Robinson, cara. James Robinson, pra mim, é um safety que tem tudo para ser desenvolvido. E jogando com Jeremy Chinn e Von Bell, ele pode estar sendo utilizado nesses momentos onde você coloca o Chinn no box e deixa ele como acompanhando o Von Bell na secundária. Eu acho que pode ser uma fórmula interessante para o time do Panthers, tá? Vamos lá, agora a gente vai pro time do Saints. Você vê que tá difícil, essa divisão é difícil de fazer, mas assim, é mais um time que tá lá com uma galera que é defensor, né? Você tem 3 defensores dos 4 melhores jogadores. Cara, Cameron Jordan, não tem o que falar, esse cara é uma potência, então assim, pra mim é o melhor jogador do Saints. Seguido de Alvin Kamara. O Kamara, porque ele já não teve uma última temporada tão boa, mas ele tem muito potencial e muita... a forma de jogar dele ajuda muito, porque ele é um cara que recebe bem e corre bem. Então ele te dá ele é multifacetado, eu diria. Então pra mim ele é um talento também. E em seguida, Demario Davis. Esse cara é um linebacker de mão cheia. Ele ocupa o espaço, ele consegue marcar bem os tight ends que o time do Saints enfrenta, e ele é um cara que bota pressão e ele cobre muito bem o jogo corrido. Então assim, o meio fica bem marcado por ele. E você tem o texugo do mel, Tyrann Mathieu. Cara, eu acho ele excelente safety. Pra mim ele é um top 7. Eu não acho ele assim, pra mim ele é o 7º melhor ali. Eu gosto de alguns outros safeties mais do que ele. Pra mim ele é playmaker, mas ele erra em alguns momentos em leitura. Mas obviamente ele é um cara que ele consegue roubar bolas, ele consegue forçar turnovers. Esse pra mim é o principal ponto dele. E aí aqui 5, 6 e 7 é meio bem discutível. Pra mim, eu coloco o Michael Thomas porque ele é um wide receiver espetacular quando quer jogar. O problema é que quando ele quer jogar. Então assim, eu acho que ele é um cara que tem muito potencial. Vamos ver se com o Derek Carr vai funcionar. E o Derek Carr também é um cara que oscila muito. É um cara que oscila muito, mas pode ser que num sistema onde você tem o Kamara, que vai ajudar um pouco ele no shoulder pass, nesse passezinho curto, pode dar um samba melhor. E eles trouxeram o Jamal Williams como segundo running back. Então é um comitê forte de running back. O que pode dar uma tranquilidade grande para o Derek Carr, que tinha só o Josh Jacobs, que oscilava também. Então tinha jogos espetaculares. O que acontecia? Quando o Josh Jacobs conseguia jogar, o Carr jogava. Então você tinha um time funcionando do Vegas. Aqui não, aqui ele vai ter 2 running backs que vão produzir, tá? E isso pode dar espaço tanto para Michael Thomas e para Chris Olave, que ele não tinha. Ele tinha o Davante Adams, que realmente é espetacular, porém não tinha um segundo wide receiver. A questão é, será que o Adams vai jogar? Esse é o ponto. Mas tem esses caras. Então vamos agora para os potenciais. Para mim é Jamal Williams. Ele não é um cara potencial, ele está chegando agora no time. Então ele tem um potencial para fazer um comitê de running backs muito forte. Para mim, por isso que eu coloquei ele potencial. Tá? 2, Jonathan Abram. É outro jogador que vem aí para compor o time, para ajudar na secundária. Eu acho que essa secundária do Saints cresceu muito. Por quê? Você vai ter Jonathan Abram jogando com o Mathieu, vai ter o Latimore jogando com o Robbie. Então são caras que vai dar uma secundária muito consistente. Por quê? Porque você enfrenta times fortes. Você vai enfrentar Michael Evans, Godwin, então assim, o Drake London. Então assim, isso vai te dar uma segurança um pouco maior na secundária, que era o problema. Aqui você vai ter Pete Werner. O Pete Werner também, Peter Werner, é um cara que eu acho muito bom e que funciona muito bem com o senhor Demario Davis. Então a defesa do Saints continua consistente, continua forte. O problema é o ataque. Como eles trouxeram Carr, trouxeram Williams, mantiveram Kamara, Michael Thomas e Olave, eu considero até o time favorito a ganhar a divisão hoje. Para mim o Saints é o favorito para ganhar a divisão. Tá? Tem uma proteção muito boa com o Hensick, que vai dar muita estabilidade. Ele é o cara que abre muito espaço para a corrida. E vamos ver se talvez precisar de 1 ou 2 caras a mais nessa linha para dar
mais consistência. E sempre tem esse tricky place com o nosso amigo Tyson Hill, que não tá aqui. Eu botei o Will Lutz e botei os dois defensores que eu já tinha falado do cornerbacks. Então assim, é um time que eu acho que é o melhor da NFC Sul. Tá? Enfim, vamos agora para o nosso um time que é basicamente defesa, que é o nosso Buccaneers. Para mim o melhor jogador é o Godwin, tá? O Godwin é o melhor jogador do time, porque ele é um cara que ele ganha jardas. Ele tem um problema de lesões que atrapalha um pouco, mas é um cara que tem um talento, uma velocidade, tem uma leitura, ele consegue ser um playmaker e pouco espaço ele consegue fazer a recepção e sair para ganhar jardas, tá? Então é muito importante isso. Aí agora começa a sequência de linebackers, que são espetaculares. Amigo, você tem Shaquille Barrett, Devin White, Lavonte David na sua defesa, é um problema para o time adversário. Eu acho que a defesa do Tampa pode fazer com que o time brigue pela divisão com o Saints, tá? Eu não acho que nem Atlanta, nem o time do Panthers vão ter ainda performance para isso, porque os dois quarterbacks são muito jovens, assim como o quarterback de Tampa, né? Que a gente não sabe quem é. Pode ser o Mayfield, pode ser o Trask, não sei, não sabemos o que vai acontecer. Mas essa defesa, a montagem da defesa é muito importante para o time de Tampa. Você tem Shaquille Barrett, Lavonte David e Devin White. Cara, não tem, talvez, eu acho que nem mais o São Francisco tem linebackers tão forte, um corpo de linebackers tão forte. E você ainda conta com uma secundária ótima, com Logan Ryan e Jamal Dean. São dois caras que vão estar ali, e Carlton Davis. Fora isso, você tem três caras, você pode fazer marcação individual facilmente, porque você conta com três caras muito bons. Fora que, assim, dada a idade do Logan Ryan, tu pode movê-lo para safety. Você não precisa manter o Logan Ryan como cornerback para ele seguir, por exemplo, os principais marcadores do time adversário. Então você pode mover o Logan Ryan para safety e vai jogar o infield com o Logan Ryan. Imagina isso, e você vai ter espaço para o Carlton Davis jogar com o Jamal Dean. Ou seja, olha a tranquilidade que te dá, fora que os passes pelo meio do time são o tempo todo pressionados pelo trio de linebackers. Então, assim, é uma defesa extremamente forte, que ainda conta com dois caras que para mim são muito bons, que é o Nassib e o Vita Vea, para botar pressão no quarterback. Então é um conjunto muito forte de defesa. E aí, voltando para os melhores, tem Rachaad White. Esse cara, no final da temporada, na sua temporada de rookie, mesmo não tendo um draft alto, mostrou que veio. Ele mostrou força, ele mostrou muita potência para ganhar jardas. Ele mostrou isso e ajudou bastante o time a chegar nos playoffs, mesmo em momentos ruins do Mike Evans. O Mike Evans é um cara que para mim tem potencial pra caramba, é um dos caras que tem profundidade, ele complementa muito bem o Godwin e funcionava muito bem na primeira temporada com o Brady, porém na última temporada oscilou muito, por isso que eu botei ele como potencial 1, tá? E aí, cara, vou ter lá, como eu já falei do Carlton Davis compondo a defesa, vem o Ryan Jensen, que é um cara que protege muito bem, dá uma segurança tem um trabalho muito bom como center, tá? Aí falando já do Nassib e do Vea, são os caras que vão botar pressão, eles não chegam tanto no quarterback, mas é um time que força muito fumble e interceptações. Por quê? Porque eles botam a pressão, só que assim, quem comete os turnovers, quem força os turnovers são os linebackers, Devin White, Shaquille Barrett, Lavonte David e os nossos amiguinhos da secundária. Porque, amigo, pressão no quarterback pode apressar o passe. E aí, você tem Carlton Davis que podem chegar junto de próprio Winfield. E por fim, eu botei o Russell Gage. É um cara que vem de Atlanta, ele teve um início de carreira bom e ele pode ser o WR3 que esse time precisa. Então, assim, eles estão sem ainda a definição do quarterback, que pode ser o Mayfield, que é um cara que pode ajustar. Se o Mayfield ajustar bem nesse ataque, cara, o Tampa vem para brigar pela divisão, tá? Então, galera, se você gostou, deixe seu like.
joga sua bola de peso no sininho, se inscreve aqui no canal e lembra, se tem arena, tem esporte lá dentro, a gente tá lá.